Olha, gente, a pandemia do coronavírus mudou rotinas, aí a forma de estudar e trabalhar ficou diferente, né? As crianças que iam para a escola passaram a estudar em casa, alguns dos pais também estão no chamado home office, né? E como administrar o tempo e manter o otimismo aí com tantas tarefas juntas e tudo misturado, né? Será que tem uma fórmula aí ou uma receita para acompanhar tantas mudanças? Para saber mais como administrar melhor o tempo, usando também o otimismo, vamos conversar agora com a consultora de planejamento e rotina, a Carolina Vieira, que já está com a gente aqui online. Carolina, seja bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Marina. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Carolina. E o Wilker está lá na casa dele, vai participar com a gente também com algumas perguntas, viu? Eu já começo agora com a nossa primeira pergunta aqui. Olha, hoje as pessoas estão ficando aí mais tempo em casa, né? Mas o que a gente escuta muito dos amigos aí, dos familiares, é que estão exaustos. Por que isso está acontecendo, né? Ficam em casa, mas está todo mundo cansado. A principal preocupação, na verdade, o principal motivo disso acontecer com a gente é porque a pandemia trouxe uma configuração de trabalho dentro de casa para o qual as pessoas não estavam preparadas, né? Eu trabalho em home office desde 2015, então eu já tenho uma rotina estruturada, mas eu sei que todo mundo que eu tenho conversado, os amigos que eu tenho conversado, pessoas familiares estão, assim, desesperados, né? No começo da pandemia foi um pouco pior, agora as pessoas começaram a se ajustar, mas realmente foi um momento de desespero porque ninguém estava preparado para isso, né? As pessoas não sabiam como separar o momento do trabalho, o espaço do trabalho e a rotina da casa, da vida, com os filhos, com as tarefas domésticas. Então, realmente, foi uma coisa que aconteceu meio forçado, a gente não estava preparado para enfrentar tudo isso. E esse é o grande desafio, é a gente reaprender a trabalhar, reaprender a cuidar da nossa casa e impor, na verdade, alguns limites, né? Tanto de espaço, como de tempo, como de tarefas. Eu acho que esse é o principal desafio. Carolina, bom dia. Queria saber de você como a gente deve fazer, então, para melhorar a nossa relação com o tempo. Bom dia, Wilker, tudo bem? Então, a melhor maneira da gente melhorar a nossa relação com o tempo é através do planejamento e também de uma comunicação, né? Para os pais que estão trabalhando em casa, é um pouco mais desafiador, porque a gente tem ali a rotina das crianças, a gente tem essa coisa de vai para a escola, não vai para a escola, então fica um pouco mais desafiador. Mas a melhor maneira da gente fazer isso é realmente se planejando, é realmente a gente estruturando uma rotina que funcione para a gente. Essas fórmulas mágicas, né, que existem aí na internet, alguns gurus, né, colocam, acorda às 5 da manhã, medita, faz não sei o que, muitas vezes isso não cabe dentro da nossa rotina. Então a gente precisa encontrar o que cabe dentro da nossa rotina, de acordo com os nossos horários, com o nosso tipo de trabalho, com o nosso ritmo de vida, e é isso que faz toda a diferença. Então, como que a gente pode pensar isso de uma maneira mais prática? Rotina, normalmente as pessoas acham que está ligada a horário, né, a relógio mesmo. E na verdade, a rotina é uma sequência de tarefas. A nossa rotina, ela é um ritual. Então a gente precisa entender qual que é o nosso ritual de bem-estar. É claro que quando a gente está falando de trabalho, a gente tem um horário de trabalho a cumprir, né? E a gente precisa se pautar em cima desse horário, mas fora isso, a gente consegue estruturar uma rotina personalizada. Então, o que é importante para você fazer quando você acorda? Né? Você normalmente sente mais fome, você come, você toma um café da manhã mais robusto ou você só come uma fruta, alguma coisa assim. Entender qual que é o seu ritmo. A nossa produtividade e a nossa gestão do tempo está muito ligado também ao nosso ritmo de vida. Então, a gente precisa observar, identificar, no caso da gestão do tempo, quais são as coisas que distraem a gente, o que faz a gente se sentir improdutivo, que horas que você normalmente dorme para acordar no horário que você precisa e se sentir descansado, né? Como que é a sua alimentação, tudo isso influencia na nossa produtividade e também, de certa forma, nessa questão da gestão do tempo. Então, uma pessoa que às vezes não estava acostumada a trabalhar em casa e agora fica muito tempo assistindo séries, né, até muito tarde, provavelmente ela vai acordar atrasada, ela vai acordar cansada, isso já vai fazer ela acordar mais estressada.
Então, é realmente observar o seu ritmo de vida e tentar construir hábitos que façam com que você seja produtivo, que você consiga desenvolver o seu trabalho de maneira que ele não te sobrecarregue. Carolina, você falou aí no comecinho, citou a questão do espaço, né? Às vezes você até falou sobre espaço na forma abstrata, mas eu queria que você falasse pra gente do espaço físico mesmo ali em casa. Como dividir esse espaço? O ideal mesmo é que, por exemplo, a pessoa que esteja trabalhando, então tendo aulas, né, de forma online, ela tenha que ficar num espaço físico ali reservado só para ela, separado do restante da casa, né? Porque, por exemplo, tem gente que tem filho, tem criança, né, pequenininha, tem animais também que podem atrapalhar. Em relação a essa questão do espaço físico, é importante também essa organização? É muito importante, até para o nosso cérebro entrar no modo de trabalho ou de estudo. Eu sempre indico, eu dou consultoria, né, de planejamento de vida e de rotina, então eu sempre indico para as pessoas que elas não trabalhem na cama, no sofá, porque isso já coloca o nosso cérebro no modo de descanso. Então é mais difícil da gente se concentrar, é mais difícil da gente ter foco, é mais fácil da gente ter distrações, né, da gente às vezes pegar o celular ali ou tá trabalhando ao mesmo tempo que tenta assistir TV. A gente precisa construir um ambiente que seja propício ao nosso foco e à nossa concentração. Então, além do espaço físico, que pode ser simples, ele pode ser uma mesa e uma cadeira, né, com o computador em cima, mas ele precisa estar num espaço que seja iluminado, que tenha uma iluminação natural próximo de uma janela. Precisa ser um ambiente organizado, porque a própria bagunça, o acúmulo de coisas faz com que o nosso cérebro se sinta distraído, incomodado. Ele precisa ser uma cadeira confortável. A mesa precisa ter uma altura confortável, senão a gente começa a sentir dores, a gente fica inquieto. Então, a gente precisa realmente construir um ambiente que ele não precisa ser exatamente separado, mas aí a rotina da família precisa ser construída de modo com que a criança não tenha distrações no momento que ela está estudando, né? Que a gente consiga dar paz para essa criança prestar atenção na aula e também para os pais conseguirem trabalhar. Então, o ideal, se você tem um cômodo para isso, né, para fazer um escritório, maravilhoso, perfeito, mas se você por acaso tiver que fazer isso na mesa de jantar, no meio da sala, que você crie um ambiente propício para isso, uma rotina que funcione para isso, tire as distrações de perto e tenta ao máximo focar e entender como que você funciona melhor, né? Em que ambiente que às vezes você funciona melhor. Isso também é importante. Carolina, tentam plantar na nossa cabeça ser produtivo. Acho que o áudio do Wilker não tá bom, não. Eu acho que eu consegui entender. Eu acho que ele perguntou se ser produtivo é ser ocupado o tempo todo, é isso? Isso, exatamente. Então, existe, né, esse mito de que a pessoa que... A gente sempre responde quando as pessoas perguntam: como é que você tá? Nossa, tô na correria. E a gente faz com que isso se torne comum. Mas isso não é normal. Essa sensação de que a gente está sempre apagando fogo, sempre fazendo um monte de coisa e que a gente não está conseguindo fazer aquilo que realmente é importante para a gente. Então, não. Ser produtivo não é ser ocupado. Ser produtivo é você encontrar as melhores formas de cumprir com as suas demandas, com o seu trabalho, com as suas tarefas e ainda assim você encontrar tempo para descansar, para ficar à toa, para ler um livro, para assistir uma série, né? Sem ter aquele peso na consciência de que você está esquecendo de alguma coisa, que você está deixando de fazer alguma coisa. O ócio criativo, o descanso, ele é extremamente importante quando a gente fala de produtividade, né? Então a gente precisa realmente criar uma rotina que tenha espaço para esse descanso. E aí muita gente fala: eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para atividade física. A atividade física também é muito importante. Mas as pessoas, eu não tenho tempo. Faça tempo. Coloca na sua agenda que das 7 às 8 você não vai fazer nada. Cria um compromisso com você mesmo, né? O autocuidado nesses momentos é muito importante. Bacana. Carolina, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o otimismo. Onde é que o otimismo entra aí para ajudar a gente em relação ao tempo, em relação à rotina? Então, a gente vive um momento tão difícil, né? Assim, com tanta notícia ruim, tanta coisa difícil acontecendo, mas eu acho que a gente precisa encontrar refúgios,
dentro da nossa rotina. A gente não pode fazer isso agora viajando, descansando, então a gente precisa encontrar outras formas de fazer atividades que são prazerosas. Eu acho que a primeira forma da gente pensar com otimismo nesse momento que a gente vive é justamente ser grato, né, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família. Muitas famílias perderam muitas pessoas, mas a gente continua aqui. E muitas vezes a gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Então, enxergar um pouco mais de otimismo, eu acho que é fazer um pouco mais de planos com a família, né, com as pessoas que moram dentro da sua casa, tentar se aproximar dos filhos, do companheiro, da companheira, criar outras possibilidades de lazer. Existe uma diferença entre o lazer ativo, que a gente faz um piquenique, anda de bicicleta, alguma coisa que coloca o nosso corpo em movimento, e o lazer passivo, de ficar só em frente à TV ou só ali no celular. Então a gente precisa buscar mais opções do lazer ativo, porque ele ajuda justamente nessa questão da liberação de serotonina, de ocitocina, né, que são hormônios muito bons. E aí, então, inserir atividades prazerosas na rotina, juntar os filhos, resgatar os jogos de tabuleiro, criar rituais, então fazer um jantar gostoso, fazer um café da manhã mais gostoso, tentar criar esses laços familiares, né, dentro da possibilidade que a gente tem hoje, fazer planos, né, fazer planos pro futuro. Certo. Carolina, agora só para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo é curto aqui, né? Porque é um assunto ótimo para a gente conversar e dar dicas aí para o pessoal, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho o que é considerado aí o uso excessivo de redes sociais e internet hoje em dia. Eu sei que a gente aumentou muito mais o uso, né? E até que ponto a gente pode considerar excessivo isso aí? Então, o uso das redes sociais, os brasileiros, eles utilizam as redes sociais em média, mais de 3 horas por dia. Então, e muita gente tem um comportamento que fica ansioso, né? A pessoa não consegue ver o WhatsApp, se ela não consegue acessar o Instagram, isso causa uma ansiedade. E aí a gente tem que observar o nosso próprio comportamento. Produtividade é muito ligado, né? Rotina, essas coisas são muito ligadas à autoobservação. Então, se eu sigo perfis ou pessoas que me causam ansiedade, que me causam sentimentos ruins, começar a observar isso, tentar minimizar. Quais são as regras? Assim, regras, né? Não existem regras, mas algumas coisas que funcionam para todo mundo. Tentar na hora de acordar, não pegar o celular e já começar a se envolver ali, porque a gente se distrai, a gente acha que vai gastar 5 minutos e gasta 20. Antes de dormir, criar uma rotina de desligamento das telas. Então, algumas pesquisas indicam que antes de dormir a gente tem que ficar 3 horas, de 2 a 3 horas longe das telas, né? Dessa luz azul dos aparelhos eletrônicos. Então, criar uma rotina para você desligar o seu cérebro e ir acalmando o seu corpo para você conseguir ter uma noite de sono boa. Isso é importante também. E, claro, tentar realmente vigiar o seu tempo para que ele não interfira tanto nas suas relações, na sua produtividade no trabalho, como também no seu descanso. Então, tentar ficar atento. No próprio Instagram, por exemplo, né, ele tem ali o tempo de uso, alguns celulares mostram o tempo de uso, tentar sempre diminuir esse tempo de uso e fazer com que esse tempo seja usado de maneira otimista, né, que seja um tempo de qualidade e não simplesmente para a gente ficar se comparando, né, vendo ali a vida das pessoas, se comparando, causando essa frustração. Então, diminuir o uso, principalmente na hora que a gente acorda, esperar um tempo, fazer a nossa rotina ali para começar o dia e também na hora de dormir é bem importante. Wilker, tem mais pergunta por aí? Queria que a Carolina falasse um pouco mais sobre a questão do planejamento. Funciona mesmo aquela ideia de anotar, fazer uma listinha de tarefas? Até que ponto isso aí pode ser positivo? Porque, além de fazer o planejamento, é importante também colocá-lo em prática, né? Quais são as suas dicas com relação a isso? Então, o planejamento funciona, ele é muito bom, mas é o que eu comentei antes, ele não pode causar ansiedade. Muita gente faz a lista de tarefa e fica preso ali que tem que fazer aquilo tudo ali acontecer. São algumas dicas práticas e muito efetivas. Faça o planejamento da sua semana antes da semana começar, né? O planejamento semanal é um tempo ótimo para isso. Coloque data, coloque compromissos, né? Como compromissos, apenas o que realmente tem, uma data e um horário. O restante das atividades, por exemplo, tem que passar na lavanderia, tem que fazer compras, coloca isso dentro da sua agenda, mas sem um horário definido.
Não planeje o seu dia hora a hora. Tem gente que coloca ali o tempo certinho de fazer as coisas, isso causa muita frustração. Tenta sempre pensar o seu dia em minutos também, né? Não em horas. Muitas vezes em 15 minutos a gente consegue fazer coisas importantes, ficar livre daquela tarefa. Outra coisa que é bacana é começar a monitorar o tempo que a gente leva para fazer algumas tarefas sem distrações. Por exemplo, a gente vai lavar a louça, a gente demora um tempo se a gente tiver com o celular, mas se a gente tiver sem ele, é um tempo muito menor. Então, começar a monitorar o tempo das suas tarefas, entender essa dinâmica, tentar não colocar muita coisa num dia só. Quando você faz o planejamento da semana, você consegue justamente colocar, definir algumas tarefas, né? Que você consegue distribuir essas tarefas, para que um dia não fique sobrecarregado e que outro dia não fique ali vazio, né? Então, assim, equilibrar isso e tentar seguir e sempre tentar se aperfeiçoar. Não comparar o seu resultado, a sua produtividade e a sua lista de tarefas com o de mais ninguém. Comparar com você mesmo. Entender onde você pode melhorar. Além de planejar a semana antes dela começar, no final da semana também fazer uma revisão. Será que eu não coloquei muita coisa para essa semana e que eu realmente não conseguiria fazer? Então, a regra é sempre essa, assim, observar o seu ritmo, respeitar o seu ritmo e sempre se comparar com você mesmo para melhorar e evoluir sem muita cobrança. Tá ótimo, então, Carolina, quero agradecer muito, viu, sua participação aqui e destacar também, gente, que essas dicas todas aí de planejamento, de rotina, é para quem não trabalha também, para quem fica em casa, aí, os aposentados. Todo mundo deve ter uma rotina aí saudável, né? Isso faz muito bem para a cabeça da gente. Então, quero agradecer muito a Carolina aí por ter tido essa conversa com a gente, com essas dicas especiais, viu, Carolina? Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado e estou à disposição de vocês. Com certeza, a Carolina ajudou muito, viu? Um abraço para você, até uma próxima oportunidade.